O Enfermeiro é um dos contos teóricos do Machado de Assis. A história é de um homem que era um copista. Ele copiava livros, copiava manuscritos, que já é uma profissão periférica, não é uma profissão muito honrosa. E ele estava desempregado e surgiu um emprego para ele ser enfermeiro de um doente numa cidade do interior. Quando ele chega nessa cidade do interior, todo mundo o adverte sobre o fato de esse homem que está doente, é um velho já, ser um tirano. Ninguém o suportava, ele tratava mal todo mundo. No começo ele é bem tratado, mas aos poucos ele vai sendo cada vez mais maltratado, agredido, até que chega um dia em que ele está ali cuidando do doente e num acesso de raiva o doente joga um prato de mingau na cara do enfermeiro. O enfermeiro vai até ele, ameaça estrangular ele, segura na garganta dele e ele morre. Aí não dá para saber se ele morreu estrangulado pelo enfermeiro ou se ele teve uma síncope. E o enfermeiro fica desesperado, sentindo muita culpa. E quando ele volta para a cidade, ele tem uma surpresa porque ele descobre que esse doente que era rico deixou toda a herança dele para o enfermeiro. O interessante da estratégia, dos recursos narrativos que o Machado usa, que é uma coisa que ele faz muito, é mostrar para o leitor como esse enfermeiro vai racionalizando aos poucos a possibilidade de assassinato que ele cometeu e da culpa que ele sentia para uma hipocrisia. Ele fala, não, afinal de contas ele estava doente, ele deve ter morrido porque ele teve um infarte. Não, mas afinal de contas eu fui muito bom para ele, eu só tive uma reação que qualquer um teria. E ele começa a se convencer de que, na verdade, ele salvou o doente. É como se o Machado fosse denunciando para o leitor como todo mundo acaba passando por esse processo, por uma necessidade de interesse próprio. Você transforma a tua culpa em redenção, em salvação, e vai encontrando razões para justificar o injustificável. Esse é um dos contos teóricos do Machado de Assis, porque a partir da narrativa ele pretende provar uma teoria. É essa de que não existe nada mais importante no comportamento do homem urbano, burguês, do que o interesse, né? Ele fala até num outro conto teórico dele, o homem é como as duas metades de uma laranja, como se uma fosse a aparência e outra fosse a essência. Só que a metade da laranja, que é a essência, está totalmente submetida à metade que é a aparência. Porque no momento em que o enfermeiro está contando essa história para nós, ele está na mesma situação que o doente, ele já está morrendo, né? Ele está contando para uma pessoa, um interlocutor que está desconhecido, que a gente não sabe quem é, que ele cometeu esse pecado quando ele era jovem, confessando finalmente o grande pecado que ele cometeu. Mas na verdade não, também. Até antes de morrer, ele está pedindo remissão do próprio pecado, ele está querendo que tanto o interlocutor dele como nós o perdoemos. Né? Então ele não conta para finalmente falar a verdade, ele conta para até antes da morte ele conseguir diminuir a pena que talvez ele tenha depois que ele morrer. Se você quiser ler mais e melhor, inscreva-se no canal da Casa do Saber.